intuição. Quem tá chegando aí, gente? Vamos compartilhar. Só um pouquinho, gente. Tira o volume aí, Tati. Tira o volume aí também, Lúcia. Não, tá, tem volume aqui. Claro que tem volume. Tira o volume. Então, gente, estamos aqui em mais uma noite de segunda-feira por uma live do Movimento de Expansão. E a gente queria muito, muito, muito agradecer todo mundo que compartilhou a primeira live, todo mundo que mandou comentário, todo mundo que curtiu, que participou, porque foi muito legal, a gente ficou muito feliz. Então, a gente queria agradecer. Uma salva de palmas! A gente respondeu todas as perguntas, mas teve uma pergunta em especial que a gente não pode deixar de responder de jeito nenhum, que é... Primeiro vamos falar, antes de responder a pergunta, que quem compartilhar, a gente vai dar um presente especial para quem compartilhar a nossa live, que a gente vai falar sobre criatividade e intuição. Então, bora compartilhar, galera, que a Paula vai responder uma super pergunta que não quer calar, que todo mundo quer saber. E a pergunta é... Mas que diabos é esse movimento de expansão? Gente, a gente recebe muitas vezes as pessoas perguntam. E então hoje vai ser a resposta que não vai ter mais nenhuma dúvida na tua cabeça sobre o que é o movimento de expansão. Então, preste atenção. O movimento de expansão é um grupo de empreendedores de diversas áreas que se juntou para trazer conteúdo para ti sobre propósito, excelência e espiritualidade. Por quê? Porque a gente acha que esses são os três conceitos base para expandir todas as áreas das nossas vidas. Então, né, propósito, que é autoconhecimento, o que tu quer fazer da tua vida, qual é o teu objetivo, excelência, que é fazer direito, dar o teu melhor, que é diferente do meu melhor, que é diferente do melhor da Cassandra, da Débora, da Paty, porque nós somos pessoas diferentes, óbvio. E espiritualidade, que é tu agradecer, aceitar os presentes e os desafios que a vida te dá. E se conectar com a gente mesmo, né? Espiritualidade tem muito a ver com isso, com o quanto a gente se conecta, se conhece, se aceita e tudo mais. Não é uma questão religiosa a espiritualidade, né? Mas é questão de o quanto a gente se conecta com a gente mesmo e se permite ser quem a gente é, né? Esse é mais ou menos o conceito que a gente quer trazer de espiritualidade. Então, gente, esse conteúdo que a gente está trazendo, ano passado a gente trouxe em formato de evento. E esse ano, então, estamos testando novos formatos, que é esta live. Vai ter também workshops, encontros presenciais. Então, fiquem ligados no Face, no nosso Insta, tudo. Porque vai ter muita coisa boa pra vocês por aí. Então... O Rafael foi o primeiro a compartilhar. O Rafael já compartilhou! Rafael! Não me diga! Dica da Cassandra, ó. Toda vez que for compartilhada a nossa live, a nossa cabeção aqui, Mr. Master Top criativa do nosso grupo, vai dar uma dica de criatividade pra você. Então vamos lá com a primeira dica. A primeira dica que eu dou, Rafael, é pra abrir a mente, tá? Uma das coisas que mais cansa hoje na nossa rotina e nos desmotiva pra vida é fazer sempre as mesmas coisas da mesma forma. Então é procurar ter experiências novas, procurar um hobby novo, procurar um conteúdo novo para aprender, diferenciar algo que não seja a tua área, que até de repente não te interesse à primeira vista, mas é o que vai ajudar a cabeça no desenvolvimento da tua criatividade. Muito bom, muito bom. Esse é o mesmo Rafael que compartilhou a primeira live? Ah, Rafael! Rafael, nosso parceiro! Rafael, tu vai, né, no nosso encontro presencial dia 29, né? Ele vai, já deixou. Ele vai? Rafael Então, gente... Quem vem chegando, vem nos dando oi aí, vem nos dando like, vem nos mandando um coraçãozinho, vibrações positivas aqui pra nossa live de muita criatividade e intuição. Mandem bastante intuição de vocês aí pra gente. Vamos lá, quero ver! A Mima acabou de compartilhar. Mima! Dali, Mima! Vamos. Então, gente, começando a nossa live, criatividade e intuição. Essa que vos fala, Paula, SZK, do blog Mão Boa, sou designer, trabalho com criatividade também. Esta, Cassandra, eu sou empresária,
Sou arquiteta também e trabalho com desenvolvimento de ideias. Muito bom. E eu sou a Débora, também co-criadora aqui do Movimento de Expansão. E eu sou coach, eu trabalho com desenvolvimento empreendedor. Eu tenho 5 métodos, que eu não vou falar agora, porque senão eu vou ficar aqui a live inteira falando de todos os meus métodos. Mas principalmente tenho o propósito de colocar as pessoas para colocarem os seus propósitos em movimento. E a gente tem aqui a nossa convidada de hoje, que é a Paty, a nossa convidada especial, que a gente convidou para trazer dicas no final da nossa live. Ela vai trazer dicas de como a gente criar nossos filhos criativos, certo? Então, se vocês tiverem perguntas para a Paty ou para todo esse assunto que a gente vai desenvolver aqui hoje de criatividade e intuição, mandem as perguntas pra gente, que no final da live a gente vai estar respondendo essas perguntas no final do nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Paty, pode se apresentar. Bom, eu sou a Paty Chelsky, eu sou professora de ensino fundamental e educação infantil, sou fonoaudióloga, especialista em linguagem e alfabetização. E o assunto de hoje está muito ligado ao que eu trabalho, porque desde que a criança nasce, né, ela já começa a mostrar o quanto ela já vem, ela já tá nela a criatividade, né? E aí parte dos pais ou não, da família e da escola, deixar essa criatividade fluir, dar liberdade para que essa criatividade continue, para que essa criança se desenvolva da melhor forma, né? De uma forma segura, de uma forma que ela se sinta segura para o resto da vida, né? Porque isso vai refletir até a vida adulta. Então, mães que estiverem aí ligadas, que tiverem perguntas para a Paty aqui na nossa live, mandem as perguntas de vocês, se vocês quiserem saber coisas sobre criatividade para os filhos e também pra gente. Podem mandar as perguntas que a gente no final vai tirar todas as dúvidas de vocês. Isso mesmo. Então, gente, eu vi um coraçãozinho ali passando, eu quero mais. Quero mais. Queremos mais coraçõezinhos. Mais. Mais. Só continuamos se tiver mais coraçãozinho. Então, gente. E a gente tá no Instagram também, ao vivo. Estamos no Instagram. Que lindas! Ai, a Maria da Glória! Então, gente, a gente tá aqui hoje pra desmistificar a criatividade, né? Porque quando a gente fala de criatividade, já dá um medo, né? Já dá uma coisa, tipo, seja criativo. Ai, como assim, né? Tipo, ai, tudo já existe tudo de tudo. Como é que eu vou ser criativo? E o que é ser criativo, E o que, né? que é ser criativo, exatamente. Então, hoje falaremos sobre isso. E a Paty já deu uma palhinha de algumas coisas, a gente ficou assim, tipo... Oh! Porque, né, a pessoa que acha que não é criativa, não é culpa tua se tu não acha que tu é criativo, é culpa da sociedade. Tu vai descobrir como é que funciona essa coisa. Então, gente, o que é a criatividade? Como a Paty falou, a gente já nasce com ela. E conforme a gente vai crescendo, culturalmente, a gente vai perdendo essa criatividade, né? Quando a gente é criança, tem todo aquele... como é que se fala? Essa conexão, né, com a gente mesmo. Tem todas essas atividades de massinha de modelar, tudo, né, de coordenação, tudo habilidade manual e tal. E conforme a gente vai crescendo, o que passa a ser cobrado da gente é tirar notas boas, repetir pra dizer o que realmente a gente aprendeu na escola, né? Na verdade é repetir aquilo que a gente aprendeu e não... Eles não estimulam a gente a ser criativo na escola. Achar novas, né? Exatamente, novas possibilidades, novas alternativas, exatamente. A escola, ela nos força só pra repetir padrões, né? Isso é chamado, o que a gente perde essas conexões é chamado de neuroplasticidade, né, pela ciência, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões, de conhecer novas possibilidades, e é o que a escola não incentiva hoje, né? Hoje não incentivou, enfim. E aí não continua não incentivando hoje, né? Isso mesmo. Já não incentivava na nossa época e agora continua não incentivando.
O que acontece, posso falar? Pode, claro. É que as pessoas acham que tem uma quebra, assim, da infância quando vai entrar, tipo, na primeira série, na segunda, né? Quando vai aprender a ler. E aí elas acham que a criança tem que deixar de ser criança para começar a ter responsabilidades. E a partir desse momento, ela para de criar, ela para de ter... Ela tem a criatividade, mas é podado isso nela, né? Então ela começa a se sentir que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode ter essa liberdade de criação, né? Vai para a primeira série, tu só pode aprender a escrever as letrinhas certinhas ali. Mas como assim, entendeu? Você pode mostrar uma letra com um desenho dentro, ensinar que aquela forma vem de formas geométricas, né? Não pode se expressar, né? Ela não pode se expressar, e isso acontece porque as pessoas acham que a criança tem que começar a ter só responsabilidades para crescer, para virar um adulto responsável. Isso é mentira. E isso vem por parte dos pais e da escola, muitas vezes. Da escola. E isso faz também, eu acho que é a gente se desconectar com a nossa intuição, né? Que tem a ver até com a questão da espiritualidade, né? Que a intuição, acho que tá muito interligada essa questão da criatividade, né? Intuição, pelo que eu vejo, é a semente do ato criativo, né? Não, porque E aí a gente para de libertar, de se permitir a ser intuitivo, eu acho, nesse processo, né? E aí é que a gente começa a se achar não criativo mais. A gente acha que a gente perde aquilo ali, né? A Darciane e a Andréa Vasques compartilharam. Aê! Darcy! Então eu agora tenho uma pergunta pra vocês, pra Darcy e pra Tati, então. Pra vocês verem se vocês passaram por isso na vida ou se vocês pensam dessa forma. Ou vocês crianças chegando pros pais de vocês, ou os filhos de vocês chegando pra vocês dizendo que tirou 10 em matemática. 10 em matemática! Muito bem, meu filho tá um gênio! Nossa! Que demais! Agora o teu filho, ou tu chegando pros teus pais, tenta pensar se isso aconteceu contigo. Tu chegando com um 10 em matemática, desculpa, um 10 em artes, ou um 10 em música. É tipo, legal, filho. Tipo, é o mínimo, sabe? Tipo, 10 em artes e 10 em música, que fácil! Educação física, né? Educação física, tudo que é mais, né, que é essa coisa de coordenação motora, de criatividade, e a educação física é, né, tu trabalhar em grupo, né, esses esportes. Então, toda essa coisa, tipo, a gente não dá valor. Não dá valor. Aconteceu comigo, o meu filho ainda não chegou na época das provas, mas eu não vou fazer isso com ele. Porque, na realidade, é importante mostrar que é importante a matemática, a história, a geografia, tudo, mas sem deixar desvalorizar o resto, né? Porque se a criança, se é uma criança que cresce de uma maneira global, com tudo isso sendo estimulado, com certeza ela vai ser um adulto de sucesso, ela vai ter criatividade. Se a gente pensar, não precisa nem na idade adulta. Quando tu é adolescente, tu tem que fazer um trabalho, daí vem a professora com, tem que fazer tal coisa. Se tu não tem criatividade para aquilo, tu passa horas remando. Agora, quando tu é aquele adolescente que tem ideias, tudo é mais fácil, tudo flui. Inclusive a vida acadêmica em si, né? Flui de uma maneira mais sem sofrimento. Porque hoje em dia o que acontece é que as crianças estão passando por tudo isso com muito sofrimento. E as famílias, né? Junto. Perderam a capacidade de recriar, né? Diante de um problema, tu vê ali o fim do túnel, ao invés de tu recria uma nova solução. Exatamente. E tem muito a ver com esse processo racional, né? Que eu acho que a gente é estimulado a ser muito racional. E aí a gente perde novamente essa questão da conexão com a nossa intuição novamente, né? Então, como que a gente pode fazer para se conectar de novo com a nossa intuição, pra gente permitir, né, dar ouvidos para nossa intuição e não só para nossa razão, porque na verdade a nossa razão ela estimula muito aquela energia do problema, né? A razão tá sempre estimulando a questão do problema dentro da nossa cabeça, porque é a nossa mente trabalhando
E quando a gente estimula muito, a gente cresce com essa energia dentro da nossa cabeça, a gente perde muita energia pra estar focando realmente no que poderia ser solução para os nossos problemas, né? E aí sim, se a gente conseguisse fazer de novo, né, uma reabilitação para o nosso sistema de pensamento mais voltado para buscar soluções e não focar nos problemas, a gente passaria por isso de uma forma muito mais leve, né? Com muito mais energia para conseguir realmente resolver os nossos problemas, né? E uma das coisas que eu acho que a razão, ela também nos bloqueia é o fato de que a nossa intuição é bloqueada muitas vezes porque não é que a gente deve olhar as coisas, coisas de que ninguém tá vendo. Só o fato da gente olhar as mesmas coisas que todo mundo vê, mas de uma forma diferente, a gente já faz outra conexão, já quebra esse paradigma da razão e da solução, razão, solução. Exatamente. Então tem que dar uma olhadinha ali no teu celular. Porque tá parecendo que tá sem bateria. Quem sabe tu não conecta ali no Tá dia. conectado. Olha aí. Então, a bateria tá caindo. Gente, a nossa bateria está caindo, calma! Então vai ali no carregador. É alguma coisa aí. Não, é na tomada. Não, é que ele tá no T. É na Acho que tomada. ele tem que tá direto. É. Gente, Podem dar sequência. Vamos recapitular aqui. Vai, Paula. Segue o baile que ela vai tentar Sim. conectar melhor no Então, celular. gente, como é que acontece as ideias? Como é que surgem as ideias, né? É tudo baseado nas nossas experiências, né? Por exemplo, aquela coisa de eu tive um insight, eureka, né, que se fala? Eureka, tipo, estava tomando banho e de repente, surgiu assim uma ideia. Não é bem assim. Ele tinha os insights sentado no vaso, balançando os pés. Mas por que isso acontece? Por quê, gente? Porque, primeiro, a gente identifica um problema. Por exemplo, no teu trabalho, tu quer alguma solução para o teu produto ou, enfim, alguma solução para tua empresa, entre os funcionários, qualquer tipo de problema. Tu identifica esse problema e daí, então, com esse problema na tua cabeça, tudo que tu começa a ver, Peraí, deixa eu explicar de uma forma melhor, deixa eu pensar. Exemplo prático, uma história, Paula. Era uma vez Isso. o Lucas, tá? Isso. O Lucas, ele tinha um problema na empresa dele, ele queria uma solução, queria um atendimento diferenciado e não sabia exatamente como que ele queria fazer isso. Então o Lucas, pois é, como é que eu posso fazer? Então como é que surge a ideia? Através das suas experiências. Então o Lucas começa a pensar quais experiências que ele já teve. E com esse problema na cabeça, por exemplo, ele foi no Burger King. Aí viu como é que era o atendimento no Burger King. Daí o que começa a fazer? O cérebro dele começa a prestar atenção no atendimento porque é um problema que ele tem. Um problema que ele tem não, um problema que ele quer solucionar. Então ele começa a prestar atenção. O teu cérebro já direciona, tu começa a perceber coisas que normalmente tu não perceberia. Por quê? Porque tu tem esse problema que tu quer resolver. Então como é que, além de experiências, né, do dia a dia, coisas que já aconteceram contigo, como é que tu pode forçar essa experiência pro teu cérebro fazer conexões? Pesquisa. Por exemplo, começa a pesquisar como atendimentos diferentes, atendimentos legais, ou atendimento, tipo de atendimento, o que eu falei? Diferente, legal, criativo. Começa a usar essas palavras, assim, pesquisando no Google mesmo, pra descobrir outras coisas que as pessoas já descobriram, que tu possa usar e adaptar pro teu problema. Então, como é que surgem as ideias? Por exemplo, como é que é um brainstorming em grupo, né? Por exemplo, a gente vai começar a trazer ideias, eu falo uma besteira, qualquer coisa, várias ideias que estão passando na minha cabeça, a Cassandra também, a Débora também, a Paty também. E aí, por exemplo, eu posso falar uma coisa completamente absurda, muito inviável, só que a Cassandra teve uma experiência no passado que o que eu falei deu um clique nela. Por quê? Porque ela já teve uma experiência que ela associou com isso. Então ela vai trazer uma ideia melhor que a minha, mais viável. A gente vai ir adicionando as ideias, né? Seria... Isso. Então, assim, uma coisa que eu fale vai me trazer uma ideia, porque é conforme as minhas experiências.
A Cassandra vai ter outras ideias que é conforme baseado nas experiências dela e assim por diante. Então, uma forma de tu ser criativo e ter ideias boas é tu ter um problema e pesquisar ou ter experiências, né, relacionadas a esse problema. Não sei se deu pra entender. Deu pra entender? É um desafio a superar, não é um problema. Isso. Mas a pessoa também precisa estar aberta, né? A querer solucionar, a querer entender o que a Paula tem pra me dar sobre esse problema, como o que ela traz de experiência. Para isso, ela vai escutar o que eu trago de experiência, a Débora escutar o que a gente... Para conseguir, então, e também tá aberto a desaprender, né? Quebrar os paradigmas que a gente já criou e... Exatamente. Ter uma empatia com quem tá desenvolvendo junto essa solução. Enfim, trazer a solução. E assim, a criatividade também é ótima quando, por exemplo, aconteceu um imprevisto ou teve uma falha, tá? Então, as falhas, os imprevistos te estimulam a olhar aquela situação de um ângulo diferente, ter um pensamento diferente e conversar com pessoas também sobre isso, assim como a Cassandra falou, de tu ouvir outras pessoas, saber o que as pessoas podem te agregar das experiências delas. E quanto a isso de agregar pessoas, uma coisa que eu acho muito interessante quando precisa solucionar, enfim, ou achar um novo produto para uma empresa, é a questão de tu pegar pessoas de diferentes áreas. Eu vou chamar a Paula, eu vou convidar a Tati, que é cabeleireira, eu vou convidar a Lúcia, que é advogada, porque cada pessoa e com um tempo curto para desenvolver as ideias, cada pessoa vai me trazer uma visão referente àquilo ali e eu só vou agregar mais visões ao meu produto e vai fazer com que a solução seja melhor, não. Então, acho que às vezes pegar pessoas de diferentes áreas, acho que traz um bom resultado. Ideias diferentes, exatamente. E às vezes assim a gente fica pensando, não vou imitar alguma coisa, mas várias coisas que eu achei importante aqui de ressaltar aqui no que vocês colocaram, né? Primeiro, a questão de colocar no foco, porque o nosso cérebro, ele gera uma energia exatamente para onde a gente quer chegar. Então, a gente colocar no foco o que a gente está buscando, né? Então, assim, não é colocar o foco no problema em si, mas qual solução seria para solucionar esse problema, no caso. E a gente colocar no foco e estar aberto nesse momento para tudo que estiver chegando à nossa volta como informação possa colaborar para que a gente tenha ideias melhores para solucionar isso, né? E o que a Cassandra colocou, que eu achei um ponto muito bom também, que é essa questão de desapegar, né? De se permitir se desapegar de tudo que a gente construiu também, porque é muito importante isso também. Tem a ver com crenças limitantes também. Totalmente, né? Ligadas com crenças limitantes, tudo isso que a gente tá falando, né? Que a gente vai criando, que é exatamente isso, né? Desde a escola a gente vai criando um sistema racional na nossa cabeça e depois pra gente descriar, aquilo se torna um hábito no nosso cérebro. Então a gente tem que se desapegar de crenças que nos limitam também a ser criativo. E estar entre pessoas que vão te estimular isso também é muito importante mesmo. Nossa, a gente tem uma expansão assim de muitos %, né? Quando a gente tá entre outras pessoas que também estão nesse processo, né? E bem importante dentro desse processo é não julgar nunca a ideia da outra pessoa. Tu não existe um padrão de uma solução, tu pontuar coisas que vão, tu definir critérios que tu define como sucesso pro que tu quer. Mas nenhuma ideia é melhor que a outra, o que vale é a sinergia criada no grupo que vai trazer para um resultado que ninguém pensou antes. Porque é o que acontece, né? Gente, eu vou fazer uma sugestão para quem está aí online com a gente, para quem está ao vivo aí com a gente, tá? Por que vocês estão buscando criatividade? Para que vocês estão buscando ser mais criativo? Porque tem um monte de gente que chega pra mim assim... Débora, é que eu não sou criativa que nem tu. Tem muita gente que chega e fala isso pra mim. E, gente, eu não me considero uma pessoa criativa, tá?
eu simplesmente vou buscando formas de me conectar comigo e de poder estar praticando a criatividade. Então a criatividade também é necessário ter prática. Então assim, a gente tá aqui para também ajudar vocês a serem mais criativos e mais intuitivos para chegarem onde vocês querem e realizarem o que vocês querem. Então eu quero pedir para vocês compartilharem com a gente por que vocês estão buscando criatividade. Para que vocês precisam de mais criatividade na vida e nos negócios de vocês? Para empreender a vida de vocês, para empreender nos negócios de vocês, para os filhos de vocês. Por que vocês estão buscando criatividade? Vamos aí, quero que vocês compartilhem, gente. Compartilhem com a gente, mandem pra gente, vamos, queremos saber. Gente, eu quero saber se a conexão tá boa, se vocês estão nos ouvindo direito. Digam que sim. Vamos falar um pouquinho sobre criatividade, né? Eu posso fazer um link sobre isso? Claro. Que as pessoas, os adultos acham, né? Olham as crianças e dizem, essa criança é criativa e aquela não é tanto, né? Rotulam já. E rotulam, né? Exatamente que nem a gente, que a Débora falou da questão do adulto e com a criança também, né? Só que o que acontece é assim, é só fazer uma relação, por exemplo, um filho de um artista, de um pintor, de um ator, né? E o filho de uma, não sei, de uma professora, não precisa nem ser professora, mas de uma advogada, né? Um empresário. O que acontece? Um pode expressar mais do que o outro, claro, por quê? Porque não é que a criança, claro que a genética conta, né? Um pouco, com certeza, mas assim, qual é o ambiente que ela vive, né? Que estímulos que ela tá tendo naquele dia a dia, né, que fazem com que ela consiga libertar e liberar o que ela sente e poder mostrar o que ela está sentindo, né? Seja no desenho, seja fazendo um texto, seja brincando, né? Que eu acabei nem falando do brincar, que é a parte mais importante. Mas o importante na criança, para o estímulo da criatividade, é sempre o ambiente que ela vive, né? E a escola também, né? Claro. Mas assim, até que ponto esse pai deixa essa criança ter liberdade, né, de criação? Até que ponto ela pode se expressar da maneira real que ela tá, ou ela tá só expressando o que o pai e a mãe querem que ela expresse, né? E aí isso não pode ser confundido com a falta de limite. Tem gente que acha, eu tenho um caso de uma mãe que eu fui atender, que eu faço um atendimento global assim da criança, não é só a criança não fala. Ela chegou pra mim, eles me dizendo que ela não se expressava, né? E aí eu disse, eu tenho que observar a família, observar a babá, observar o que tá acontecendo dentro da casa, né? E aí eu chego lá, o menino tá brincando com eu no fim entrei no exemplo e perdi o que eu tava falando, mas né? Eu tava brincando com o Homem-Aranha, sei lá, com boneca, ele tava brincando. E eu fiquei no canto observando, que nem eu sempre faço, né? E no meio da brincadeira entrou a mãe na porta e disse assim, eu já te disse que tu não pode falar isso, que tu não pode fazer tal coisa com o boneco, sei lá, se ele tava batendo, alguma coisa. Então assim, no momento, totalmente, né, bloqueando aquilo que a criança estava fazendo, num momento mais importante que é o brincar. Né? É o momento que a criança pode extravasar, que ela vai criar um problema e ela mesma vai resolver, né? O brincar é esse momento e é a parte mais importante da criatividade, né? Para trabalhar essa habilidade, né? Que seja. Eu acho que isso não só com criança, né? Acho que com adulto também essa questão de desenvolver um ambiente criativo no teu trabalho. No trabalho. Sim, se tu pensar uma empresa, né? Eu tenho, o meu irmão mora na Nova Zelândia e ele trabalhava numa empresa que quando eu cheguei lá, ele disse, vocês querem conhecer a nossa sala de jogos? A sala de jogos. Eles dentro da empresa. Dentro da empresa, uma baita de uma sala linda, colorida, com quadros, com jogos, com computador, com um cafezinho. Eles podiam quantas vezes eles quisessem durante o dia ir lá, descansar, tinha uns negócios pra dormir, eles podiam dormir. E assim, é óbvio que uma pessoa vai produzir muito mais e vai ter mais ideias e vai num ambiente assim do que num ambiente onde tu tá sendo cobrado e limitado, né? Então... Tá, e eu tenho uma pergunta dentro disso.
Qual que é a diferença, então, entre tu dar limite, não sei se tu pode me responder, tá? É uma curiosidade minha, porque eu tenho a minha afilhada, tá? Sim. Não tenho filhos ainda, mas eu tenho minha afilhada, que eu compartilho muito com o crescimento dela. E qual que é a diferença entre tu dar limite pra criança e tu liberar a criatividade dela, assim, porque eu já vi muitas vezes mães, assim, vem pintar, quer pintar meu filho, daí o filho vai pintar, não, mas não pode pintar fora, não, mas não pode se sujar, né, e o que é o limite que precisa ser dado pra uma criança também? Na realidade, tu pode utilizar no momento da criação, da pintura, do brincar, tu pode dar limites, tu pode ensinar os limites. Os limites o que são? São o que tu pode ou não fazer, o que é correto ou não dentro de uma sociedade que tu vive, né, de ser feito ou não. Claro que tem pais que já vão, que nem tu disse, não pode pintar fora. Isso não é limite. Né? Isso tá bloqueando a criatividade da criança, né? Porque se ela quer, ela pode até saber pintar dentro, mas se ela precisa naquele momento riscar tudo de preto, tem que deixar ela riscar tudo de preto, né? É o momento dela. E já o limite em si, até lembrando dessa mesma mãe, né? A criança estava desenhando, pintando, e aí quando eu fui olhar, ele fazia sempre, todos os desenhos dele eram só no canto direito da folha. Todos os desenhos. Ele não tinha o outro lado, era tudo em branco. E aí eu fui olhar assim, eu disse, quem sabe tu vem desenhar aqui comigo no chão, né? A babá disse, não, a mãe não deixa. A mãe deixa ele só pode desenhar sentado nessa mesa, e era uma mesa que ele ficava virado pra parede. Ficava, tipo assim, uma pessoa, uma mulher super instruída, né? Com uma vida super, como é que se diz assim, super estruturada, né? E a criança não tinha liberdade nenhuma ali dentro. E a pessoa confunde isso com... ela vai... Quando eu cheguei e disse, eu acho que tu tem que deixar ele criar mais, permitir mais. Ela disse, tu acha que eu vou deixar ele escrever na parede? Eu disse, não, mas tu tá me entendendo errado, porque isso não tem nada a ver. A minha filha cria e faz horrores de coisas, ela nunca escreveu na parede. Né? Então ela nem precisou chegar nisso, né? Então... E o que seria o limite em si? Como que se gera esse limite? Difícil, né? É questão do limite do que é certo ou errado, né? Eu acho que é bem isso. É tipo assim, agora é a hora de bagunçar, pode bagunçar, fazer tudo, mas depois tem a hora de arrumar. Sim, eu acho. Tudo tem que... Por isso que é tão importante, assim, além da criatividade e tudo, a organização. A criança precisa ter uma vida organizada. Como a gente. Como a gente. Somos adultos. Somos adultos, do mesmo jeito. Só que ela não sabe sozinha fazer isso. Então quem é que vai mostrar essa organização da vida dela? São os pais que vão dar esses limites. Né? Então seja os limites de tem que estudar, todo mundo tem que estudar, tem hora de estudar, tem hora de organizar as coisas, tem que organizar o quarto? Tem, porque é muito mais saudável uma vida com um ambiente organizado do que uma vida bagunçada. Mas ela pode ter os momentos, né, de bagunçar tudo e deixar tudo pra fora e sabendo que depois mas isso aí tu tem que criar aos poucos na criança, né? E é muito importante, porque isso vai fazer com que o adulto ou o adolescente, que seja principalmente o adolescente, né, ele já venha de uma maneira estruturada, não chegar na adolescência perdido, que nem tem muitos aí, né, que estão sem saber porque estão por aí, né, estão na escola, mas estão só por estar. Não estão com uma ideia, o porquê, né? Por isso que a gente chega muito perdido, né? A gente mesmo se sente perdido muitas vezes, né? Porque a gente foi podado a não estar conectado com o nosso próprio potencial, né? Chegou pergunta, gente? Chegou, gente. Da Aline... Temos bastidores aqui nos ajudando, Lúcia! Ai, gente! Hoje eu tô nos bastidores! Beijo! Lúcia é a nossa advogada e ela é autora do programa Empreenda Legal, que ajuda pequenos empreendedores na parte jurídica e na parte de desenvolvimento de negócios. Isso aí, gente. Tá, primeiro comentário da Aline, então ela diz isso. E o nosso limite, eu tenho dificuldade em ter muita criatividade, eu voo demais. E colocar o pé no chão para planejar e realizar fica prejudicado quando não percebo a hora certa de parar. Também tem criatividade
criatividade nisso, mas não sei como dosar a parte mais das ideias. O funil das ideias é difícil de entrar na hora certa. E agora, gente? Cassandrita, vamos lá. Como é que para de... Eu acho que Depois tem mais. um fator importante é a organização. Eu quero dar dica depois. A organização também, ela faz tu começando a organizar as coisas, o teu cérebro ele tem espaço para ir pro que realmente tu precisa, no que interessa. Ele não fica pensando na desorganização. Então tu tem mais foco. E eu também me acho muito, assim, das ideias, né? Não, sem saber a hora de ir no chão. A gente juntou toda a galera das ideias aqui, que também então, tá difícil de responder essa pergunta. Mas uma coisa que eu faço e funciona muito comigo é eu compartilhar as ideias, mas é compartilhar as ideias mais malucas, aquelas coisas absurdas que tu pensou, anota isso, esboça, faz desenho, faz protótipo, faz maquete e mostra. Só que tu tem que ter o porquê que tu tá atrás, porquê que tu tá tendo aquelas ideias, que critérios tu quer pra desenvolver o quê. E aí isso, de repente, vem novos produtos. Não. Uhum. Eu tenho a... Tá acabando a bateria. Tem outro comentário. Eu tenho só mais uma dica também, tá? Dentro disso, que é... Tenha perto de ti uma pessoa organizada. Eu sempre compartilho da ideia de que a gente veio aqui, cada um com o seu próprio potencial, cada um com a sua própria, com o seu próprio melhor. Então, é muito bom que a gente tenha outras pessoas que tenham o que a gente não tem perto da gente, que é isso que a gente faz aqui no Movimento de Expansão. A gente tem a galera da ideia, a galera que nos organiza, a galera que dá o chicote, a galera que nos compromete, porque realmente tem muitas vezes que a gente não consegue dar conta de tudo. E no geral, as pessoas, não é, no geral, uma pessoa quando ela tá enfim, criativa, não sei, tem aqueles momentos ela não consegue ser organizada. Eu tenho essa sensação assim comigo, quando tu tá num processo de criação, tu não consegue ter a criação e a organização. Então isso é muito legal, tu ter uma pessoa que te mantenha também um pouco que te dê um limite, de um Outra coisa que tu deve fazer bastante, Cassandra, como arquiteta, que na parte do design, isso rola direto, quando tu tá muito, assim, tipo, focado nas ideias, e às vezes tem uma que tu acha que é brilhante, tu fica... Tipo, essa ideia, não sei o que e tal, que segue elas assim, sabe? Tipo, não olha pros lados. A melhor coisa que tem, ou quando tá vindo muita chuva de ideia, assim, ó, tu te afasta um pouco daquilo. Por exemplo, se eu tô criando um logo, às vezes, posso ter feito, assim, um logo direto, assim, lindo, maravilhoso. Mas eu fico alguns dias, tipo, 1 dia, 2 dias, sem olhar aquilo. E aí, quando eu volto a olhar aquilo, esse trabalho... ou esse problema, essa coisa que tu tá pensando, tu vem com uma outra cabeça, sabe? A tua cabeça descansou em relação àquilo, então tu vem com outro olhar, com outro clima, que aí é mais fácil de tu identificar se tu tava mesmo no caminho certo ou se tu deve mudar de rumo. Acho que só de sair e fazer outra coisa às vezes, né? Isso. Também quando tu não consegue encontrar uma solução, quando tu não tá conseguindo ser criativo, isso também serve. Sai, vai dar uma volta, não fica em cima do que não tá desenvolvendo, no que não tá andando. E aí, quando tu menos esperar, toma um banho, daqui a pouco tu tá ali no meio do banho... Caminhada pra mim, gente, caminhar pra mim é o que mais estimula a minha criatividade. Eu sei que a pergunta foi contrária, mas pra quem quer estimular a criatividade, caminhar sem nenhum tipo de expectativa sobre a caminhada, né? Tu liberar a tua mente. Sem pensar em algo, né? Exatamente. Fala aí, Cassandra. Outra coisa também, além de caminhar, é tu te exercitar, né? Perfeito. Tem estudos que comprovam que 90% das pessoas ficam extremamente mais criativas depois de uma atividade física. Perfeito. Vai lá pular no canguru! No pula, então. Teve um encontro com a Débora uma vez de coach, que ela falou assim, a gente tinha que falar... um defeito e uma outra pessoa tinha que dar um lado positivo sobre aquele defeito. E alguém falou sobre procrastinação. E aí a Cassandra falou assim,
às vezes quando eu fico deixando de lado alguma coisa, acaba me surgindo uma ideia melhor. Que foi exatamente isso que eu falei, tu te desliga um pouco daquilo e aí tu vem com uma outra ideia. E eu lembro que na hora, assim, as outras pessoas, elas não gostaram muito da ideia da Cassandra, mas pra mim, tipo, isso acontece comigo direto, isso foi óbvio pra mim, foi tipo, nossa, Te identificou. é bem isso mesmo. Procrastinador, viu, gente? É bom até ser procrastinador, olha que maravilha! É que quem trabalha com desenvolvimento de projeto, que é o meu caso, que é o caso da Paula também na área do design, quanto mais tempo tu tiver para pesquisar de referências e tu trazer novas formas e desenvolver aquilo ali, sempre melhora o resultado. Então, essa questão de não, preciso de um projeto para ontem, não funciona muito com quem trabalha na área da criação. Quando tu pensa nisso, quanto mais tempo tu tem para desenvolver uma ideia, melhor fica. Claro que é bom ter sempre o tempo limite, né, para também não ficar nessa procrastinação e, enfim, tem uma hora que... a procrastinação, 1, 2 dias a gente aceita, né, gente? Depois tem que voltar a trabalhar, não. Tem mais comentários, gente. Vai. Tem o Márcio botou o criativo, joga todas as ideias que passam na cabeça naquele turbilhão. Tem que ter o filtro do lado, que é comentando o que tu tava falando, Débora. Sim. E eu acho uma coisa legal sobre isso é também anotar as ideias mais malucas e sem não usar esse filtro, usar o filtro depois. Daí tu sai, dá a voltinha lá de 1, 2 dias, volta para aquilo ali, para aquela tua listinha, aí te surgem novas ideias ainda. E tem mais perguntas, gente. Vamos mandando pergunta pra gente gostando. Vai. Tem do Patrick Esperafico. Criatividade no empreendedorismo é com pouco dinheiro conseguir aumentar a visibilidade de uma empresa, considerando a grande concorrência com multinacionais. Aceito sugestões. Boa! Muito boa. Então, com pouco dinheiro, como ter mais visibilidade na empresa? Eu acho que é trazer conteúdos novos para o mercado que a pessoa está trabalhando. Pro cliente. Isso, não só pros clientes, enfim, fugir porque quando tu tem como referência algumas multinacionais, se tu for fazer uma análise nelas, elas têm cada uma tem um tipo de trabalho dentro dos produtos. Então é buscar algo que elas não oferecem para os clientes. É buscar um diferencial nisso. E hoje em dia a internet, né, gente? A internet hoje facilitou muito essa questão da gente conseguir viabilizar os nossos projetos financeiramente com a internet, né? Porque a internet tu pode estar aqui criando um conteúdo para estar trazendo pro teu cliente organicamente, sem ter que investir e tá fazendo a captação do teu cliente, né? Então, assim, e outra, tu também pode estar vendendo informação hoje em dia pela internet, o que tu não precisa investir muito e pode capitalizar muito. Quer aprender comigo? Fórmula de lançar. Não, tem mais uma pergunta conectando com esse assunto do Márcio, mas isso tem a ver com pouco dinheiro ou com visão de mercado? O quê? Eu acho que a necessidade às vezes faz as pessoas serem criativas. Quando tu tem muito dinheiro, às vezes tu contrata pessoas para fazer várias áreas da tua empresa e fica um padrão que não tem diferencial nenhum de outra empresa. Então eu acredito muito que a necessidade faz as pessoas serem criativas. Tu ter que ir pesquisar como é que faz, que conteúdo que tu vai levar pro teu cliente, que forma que tu consegue passar o conteúdo pro teu cliente. Tu não precisa ser um expert em todas as áreas, mas tu conseguir passar de alguma forma um conteúdo para ele e um diferencial da tua empresa para ele, eu acho que isso é o que conta, é o que vai te conectar. Ele botou aqui, empreendedor é um visionário, não? Ele vê onde ninguém vê. Ele vê onde ninguém vê. Exatamente. E a crise é sempre uma oportunidade, sempre né? Uma então, oportunidade assim, a falta. Exatamente. Então, a falta, provavelmente tá rolando uma falta em algum outro mercado também que tu pode estar suprindo nesse momento, aproveitando a crise de algum outro mercado para estar suprindo. Então, a crise sempre pode ser um grande potencial da gente estar desenvolvendo muito mais. Eu acho que a crise é uma ótima oportunidade para pequenos empresários, para quem está empreendendo, porque ela te obriga a correr atrás. E aí o que acontece? Quando tu
monta uma empresa, a empresa cresce, tu chega num patamar e aí tu contrata fulano pra isso, fulano pra aquilo, fulano não sei o que, tu tem tudo ali certinho, tu não tem diferencial nenhum, chegou a crise, acabou contigo, porque tu não teve diferencial pra tu te manter no mercado. E quando tu vê a crise, tu começa a correr atrás de coisas que tu não fazia antes pra tua empresa. Então, quem sobrevive à crise é porque tá atrás buscando diferencial para passar para os clientes. Tem o Marcelo IM, que ele fez um comentário que acabou sumindo aqui. Tá. Daí chamem ele se ele quiser Então, repetir. como é que é o nome? Marcelo IM. Marcelo IM, repita a sua pergunta que tu tinha mandado antes, porque já sumiu aqui nos comentários, a gente não consegue recuperar. Então manda de novo a tua pergunta. E quem quiser com mais perguntas pode mandar. Outra coisa para ajudar a desenvolver a criatividade, falando de crise, é buscar conhecimento extra, né? Tipo, foi o meu caso com a Débora. Eu sou aluna da Débora há mais de 2 anos, né? E enfim, não foi pra crise, mas foi pra buscar... Maurício IM. Foi pra buscar Foi culpa da Lúcia, Maurício. em áreas que eu não conhecia e desenvolver novas habilidades em mim também. Então... O que é um diferencial hoje? Foco no produto, cliente ou atendimento? Atendimento! Porque, na verdade, Maurício, os serviços são muito parecidos hoje Esse é o em dia. Márcio que perguntou, no caso. Porra, Lúcia! Volta a pergunta que eu acho que a galera não ouviu, gente. Vai a pergunta de novo. Quer que eu leia? Vai. O que é um diferencial hoje? Foco no produto, cliente ou atendimento? Quem perguntou? Márcio, querido. Então, o diferencial hoje é no atendimento, porque os serviços, eles são muito parecidos, né? As academias são, o serviço de academia é parecido, o cabeleireiro, eles acabam, né? Vai surgindo as modas, os mesmos treinamentos e todo mundo vai acompanhando a evolução e tal. Então, no serviço, no produto em si é mais difícil, mas o atendimento... Por exemplo, se tu vai lá no Estúdio Cangu da Cassandra, é assim, ó, parece que tu nem tá na academia. Tu vai lá, faz uma academia, né? Pula lá, gasta todas as tuas calorias de uma semana em 10 minutos. E nem parece que tu foi na academia, entendeu? Então, é a experiência, né? É a experiência, é o atendimento. E assim, o bom atendimento, né? Eu imagino que com funcionários, quem tem funcionários, existe uma dificuldade de manter um padrão. Mas é de tu... o que eu diria? Que os funcionários eles têm que vestir a tua camiseta, porque aí eles vão fazer o atendimento bom e o atendimento... não tem algum posto, alguém me falou que algum posto serve cafezinho aqui em Porto Alegre? Tem o posto na Carlos Gomes, ele serve cafezinho, que tá sempre ele serve cheio, pipoca, não é? Ele não tem... Posto vai nos patrocinar esse posto aí, hein? Ele é na Dom Pedro, aliás, desculpa, ele não é na Carlos Gomes, ele é na Dom Pedro. E assim, eu tenho amigas que eu conheci que vão nesse posto e elas pagam o preço que for para abastecer nesse posto por causa do atendimento. Da experiência. Da experiência. Diz que o dono tá sempre lá e sempre vem bater um papo no saber como é que tu tá, enfim. E a experiência, né? A gente tá agora nessa questão da era digital, né? Do marketing digital, e que agora o marketing tá muito relacionado a conteúdo, né? Mas o marketing que tá vindo pra inovação, que é o marketing do futuro, é o marketing das experiências. Então, se a gente já puder, quem é empreendedor, né, quem tá mais interessado nessa questão do empreendedorismo, tá ligado totalmente à questão da experiência, da sensação, de onde tu trabalha com a emoção do teu cliente. Então, esse vai ser o marketing inovador do futuro. Então, já fiquem ligados, gente, que a gente já tá na frente. Mais perguntas, gente. Agora do Maurício M. Como eu posso buscar ser mais criativo? Primeiro, para me sentir mais realizado e mais feliz profissionalmente. Outro ponto é ser mais criativo para, através de um excelente trabalho, conseguir ainda mais clientes.
Eu acho que tá dentro de tudo isso que a gente falou até aqui, né? Que eu tentar resumir, tu vai me complementando. Tá. Em primeiro lugar é a questão de estar ligado também à intuição, né? De tu autoconhecimento e, enfim, e quebra de valores e tu que. Aí depois as dicas que a gente foi passando, né? Essa questão do pessoal dele, eu acho que é importante muito essa questão de tu dar valor pro a questão da intuição tá ligado ao teu corpo, à tua sensação, à tua experiência, a tu se permitir estar contigo mesmo, ou fazendo um exercício físico, ou indo meditar, fazer todas essas questões mais interligadas para te conseguir se libertar mais relacionado à tua intuição. E aí o profissional, qual a dica? Aí sim, aí buscar conhecimento em novas áreas, buscar uma nova atividade esportiva, um novo curso, enfim, buscar uma coisa nova que tu não faça na tua vida, se adaptar fácil e trabalhar em diferentes locais, não sempre de repente trabalhar dentro da tua empresa e trabalhar num outro lugar. Eu acho que quando tu começa a ter experiências diferentes. De percepções, e enfim, eu acho que isso também ajuda na criatividade. Tu dá aquela caminhadinha sem tentar pensar em nada. Ó, a Jeane, minha amiga querida, comentou que bom atendimento é tudo. Concordo muito. Obrigada, Jeane. Tem mais uma pergunta. Mais uma pergunta aqui no Insta também, só um pouquinho. Só um pouquinho, Lúcia. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Pergunta do Insta, gente. Essa é para a Débora. Como podemos usar as redes sociais para alavancar novos clientes? Que tipo de postagens ajuda? Então, 100% primeira coisa é estar... Bom, tem várias dicas, né, pra isso. História é uma coisa que conecta muito, né? Quando a gente conta a nossa história, quando a gente conta qualquer história relacionada a gente, ao nosso cliente, ou histórias do nosso produto. E também quando a gente conta os nossos porquês. Por que a gente faz o que a gente faz, né? Isso traz muito engajamento nos nossos posts de redes sociais. E também a questão de conteúdo, como eu tinha falado aqui antes, né? Saiba que tipo de conteúdo, que tipo de informação. Hoje a informação é muito valiosa. Então, assim, quanto mais informação tu puder dar sobre o teu produto, sobre a transformação que o teu produto ou serviço traz, já fazendo com que o teu cliente sinta essa transformação, né? Já trabalhando com a questão emocional do teu cliente, isso engaja muito e faz com que as outras pessoas nas redes sociais também trabalhem por ti, porque quando a gente dá uma informação legal sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço, todo mundo quer compartilhar aquela informação ali. Então acaba que a tua rede aumenta muito mais quando tu dá uma informação bacana. A gente tem a noção que aqui. Do Patrick fica pra depois. Gente, tem mais? Tem mais duas. Tá, vamos rapidinho. Gente, assim, ó, o que não der pra gente responder aqui, que já tá encerrando o nosso horário, pode mandar que a gente vai responder sim. E a gente ainda tem as super dicas da Paty ainda pra ouvir, então segurem aí. Continuando, vamos voltando, gente. Vamos às perguntas. Tá, mas o empreendedor não vê o diferencial no produto. Compartilha lá no meu. Tipo um Uber, que oferece um serviço muito melhor por um preço mais justo. Claro que tem uma pitada de atendimento diferente nisso, né? Mas nesse caso, quem ganha essa briga? Eu só não entendi qual é a... A gente meio que deu uma desbaratinada. Vamos lá. Tá, agora eu tô interrompido. E aí, voltou? Ele tá colocando que o empreendedor não vê um diferencial, é isso? Tá perguntando? Ele tá perguntando se ele não vê o diferencial no produto. Sim, se o produto tem diferencial, ele vê. Ele tem que ver o que quem tem mais ou menos o mesmo produto do que ele oferece e ver o que não oferece. E isso aí tem vários exemplos de umas coisas até meio bizarras, então, mas tipo, tem um restaurante que tem lista de espera para comer por 2 anos porque ele serve e tem a pimenta mais forte do mundo. Perfeito. Enfim, Tem um cabeleireiro que corta cabelos com espada ninja. Isso. Também fica lotado, mas é verdade, entendeu? A gente tá usando Mas os o exemplos cabeleireiro tem
tem outro cabeleireiro que faz reiki também, é a mesma coisa, tá lotada a agenda. Tem uma observação pra fazer sobre isso. Então, o que é, como é uma forma de tu ser criativo no teu negócio, tá? Por exemplo, o cara lá que inventou o carro, Ford? Obrigada. O que ele falou? Que ele falou que ele não inventou nada, ele juntou diferentes invenções de outras pessoas num negócio só. Então, o que é o cara ninja, o cabeleireiro que corta a espada com o ninja? Né? Pegou ideias, que era o que a gente tava falando antes. Exatamente. Pra então, complementar. Tu não precisa inventar uma coisa inédita. Tu pode juntar coisas que já existem. Eu lembrei de um exemplo que é de alguma cidade pobre, eu acho, que as crianças estavam tendo doenças e a solução era só lavar a mão. E então o que eles fizeram? Eles botaram um carrinho de brinquedo dentro do sabonete. Então as crianças tinham que lavar as mãos com sabonete pra gastar o sabonete e achar o brinquedo. E o que é um brinquedo num sabonete? É brinde. Que brinde vem aonde? Tudo que é coisa de criança de comer. Então, né, não foi uma ideia super nova. Ele só pegou a ideia de um outro produto e incluiu no produto dele pra solucionar o problema que ele tinha. O que tu pode fazer também para encontrar um diferencial na tua empresa é definir, dentro disso aí, define os critérios de sucesso, faz as listinhas das ideias mais absurdas e é assim que surgem essas ideias de... Aí eu tenho mais uma dica, só que aí não é pra negócio, é pra vida mesmo. Que é uma coisa que eu faço muito, que é procurar vídeos de faça você mesmo, que é tipo... é essa coisa de voltar a ser criança, de fazer coisas com usar tuas mãos e se conectar com as coisas, com as tuas próprias coisas, né? Em vez de ir numa loja e comprar um negócio que foi feito por, sei lá, os chinesinhos. Então tu te conecta, procura, né? Tu faz parte de todo o processo, né? Da pesquisa. Então tu vê se tu não tem algum produto que precisa em casa, tu pensa, mas o que eu tenho em casa que eu posso usar pra substituir isso? A gente pode mostrar nosso exemplo, né? Daqui do nosso estúdio. Então isso é uma forma do dia a dia. Em vez de tu comprar uma coisa, pesquisa na internet primeiro como fazer tal coisa. Que aí tu vai fazendo e economiza dinheiro e te diverte ainda por cima. É questão de não depender, né, de uma coisa sempre de fora pra ter, né? Então, e nunca mais diga, eu não sou uma pessoa criativa. Diga, estou praticando a minha criatividade, buscando coisas novas e fazendo coisas novas. Mude a forma na qual você se comunica com você mesmo. Vamos partir pra Paty agora? Vamos. Agora vamos partir pra parte final, gente. Não, eu tenho uma dica que na realidade é um estudo, né, que foi feito, que fala de 3 pilares para auxiliar a criatividade infantil, né? Mas ela na realidade ela pode ser usada por adultos também, porque ela vai estimular do mesmo jeito, né? Que é fazer uma língua, estudar, né, uma língua. Estudar um instrumento, tocar um instrumento e praticar um esporte. E não é necessário mais do que isso. Tu não precisa botar a criança no tênis, no vôlei e no balé, né? Escolher um esporte que ela goste, escolher uma língua, escolher um instrumento. E isso vai ativar todas as áreas do cérebro que vão facilitar com que essa criança consiga, né, criar novas sinapses e ter mais criatividade para o dia a dia, e eu na realidade eu ponho mais uma que eu sempre falo para as mães, que é ter tempo, deixar a criança ter tempo e o adulto também, porque a gente não pode sobrecarregar, ninguém vive feliz e bem sobrecarregado, nem adulto e muito menos criança. Tu tem que ter um tempo sem fazer nada, que vai ser o momento que o teu cérebro vai estar trabalhando, vai estar te dando até os insights, né? A tua intuição vai estar trabalhando. Então isso é muito necessário. Então acho que esses 4 pilares, né, fazem... Eu acho uma coisa que dá pra definir também dentro disso, que as pessoas falam, não tenho intuição, enfim, mas a intuição, ela vem entre um pensamento e outro, né? E às vezes, claro, tu desenvolver essa questão de tu não ter tempo, enfim, às vezes tu não consegue parar, tu não relaxa a cabeça. Pra te escutar, né? A intuição tá na gente, não existe quem não tem intuição. Todo mundo tem a sua intuição. Então é só a gente se permitir ouvi-la e se permitir utilizá-la, né?
Vamos ver. A minha mãe mandou uma pergunta pra Paty. Amanda. Que ela quer saber sobre criança que come assistindo TV. Boa pergunta! Essa criança seria o teu filho. A mãe da Paula mandou uma pergunta pra Paty perguntando sobre crianças que assistem TV, comem e assistem TV. Comendo. Na realidade, assim, qual é a intenção na hora de comer, né? É a comida, né? Se eu tirar esse foco da comida e botar na TV, essa criança ela não vai estar fazendo da melhor forma aquilo. Ou ela vai estar fazendo rápido, ou ela vai totalmente botar atenção em outra coisa. No caso, ela não come. E não comer, né? Então, E a gente também, eu acho que a gente é adulto, não, qualquer pessoa, né? O certo na hora de comer é tu não ter estímulos. Claro que eu tô falando isso e eu ligo a TV e vejo, né? Eu não. Eu tento não fazer isso com a minha filha, por exemplo. Eu não gosto que ela esteja com tablet, com celular enquanto ela come. Acontece, óbvio, porque nos dias de hoje, né? A vida do jeito que tá. E a TV é a única coisa que não faz o teu cérebro acessar as áreas periféricas. Não faz a gente acessar as áreas periféricas do cérebro, né? Do cérebro. Isso, porque é só o automático, né? Tu só tá ali, tu não tá. Ah, não, mas no caso, meu filho, ele tá vendo, ele tá repetindo o que ele tá fazendo. Então, se é luta, ele vai lutar e comer ao mesmo tempo. Se é dinossauro, ele come com a boca, como se ele fosse um dinossauro. Se é não sei o quê, então, tipo, ele não fica parado olhando a TV, não, ele tá interagindo. Isso é tudo hábito, né? E são coisas que a gente tem que tentar mudar aos poucos. E não é fácil, é muito difícil. Porque a gente vive numa vida corrida, que tu não tem tempo pra nada, que é muito mais fácil tu pegar a filha, come, vamos lá. Já tá na hora de sair, já tá na hora de tudo, né? Então, é muito mais fácil fazer as coisas assim, só que... Fazer as coisas erradas. Da maneira com maus hábitos, né? Então, são coisas que a gente tem que ver aos poucos e colocando qualidade, né? Nessa... E Paty, alguma dica, assim, em relação à criança que tem problema de aprendizado? Daí o negócio assim, ó, na realidade o problema de aprendizado... Mais 3 horas de live. O problema de aprendizado, ele sempre tem um fundo, né? Eu não tenho como fazer uma relação aqui do que vai ser isso, mas tu tem que buscar da onde que vem isso. Se isso veio de um problema de alfabetização, por exemplo, né? Do início de escolar com problema, se é do ambiente que ela está na escola, às vezes o tipo de escola que ela está não condiz com o tipo de criança, que é o que mais acontece atualmente. O meu filho acha que é muito chato, tudo muito chato. A Bibiana é a mesma coisa, minha filhada. Ela acha muito chato. O que eu mais escuto dos meus alunos é: pra que eu vou usar isso na vida? Tudo era o que eu sempre falava, gente. Eu falava isso. Todo mundo fala. Ela falou isso um dia, não falou? Isso é com certeza. Mas isso é devido, né, à escola que não tá preparada, né? Aquela vez eu falei, as crianças hoje em dia, elas estão num ambiente que não é preparado pra elas, né? Pra Paty. O Patrick tá mandando, diz que a mãe dele tá mandando uma pergunta pra Paty. Onde foi que eu errei? Gente, eu não sei. Eu queria ficar aqui até amanhã perguntando coisa pra Paty, sério. Então eu tenho muitas perguntas. Eu acho que tudo que a Paty fala pras crianças servem pros adultos. Total, gente, tem muita coisa pra perguntar pra ela. Não, e outra, muitas vezes o que tu olha ali na criança, que tu tá pontuando no teu filho, que tu tá pontuando na sobrinha e coisa, tu vai lá olhar e tu faz igual, e o pai faz igual, e como é que a criança não vai repetir aquilo se dentro de casa tá, né? Aquele é o modelo que ela conhece. Como é que ela vai fazer diferente daquilo? Né? É o espelho. Bom, não é à toa, né? Não sei se eu falei na outra, mas eu acho nossos pais que também, a Bibiana, que ela tem 9 anos, ela foi no movimento de expansão ano passado. E ela falou, depois do final, Débora, o palestrante que eu mais amei foi o Tanaka, porque ele falou que a gente tinha que colar, porque cola é colaboração. E é isso aí mesmo, né, gente? As pessoas podem sugerir também, né, temas para as lives, o que elas querem saber pra gente trazer os conteúdos, trazer convidados. Eu amei ter a Paty aqui com a gente. Eu também. Eu vou compartilhar agora um videozinho também, que eu acho que é importantíssimo, assim, é um vídeo que ele fala ele não fala, na real, ele é só imagenzinhas, imagenzinhas, né?
mas ele dá a ideia de tudo isso que foi falado aqui, da criança e do adulto, que na realidade a criança, que o adulto ele é só um reflexo da criança, que já passou por várias questões culturais e de ser moldado pela sociedade, né? E que essa criatividade existe desde pequeno e que aos poucos vai sendo podado, vai sendo, né? E não vai sendo mais, não vai tendo mais a liberdade que tu tinha, né? Então esse videozinho ele é bem curtinho, mas ele é bem importante, assim. Muito Então legal. fiquem ligados que assim que a gente encerrar a live, eu vou postar no Facebook do movimento esse videozinho. Gente, seguinte, toda segunda-feira a gente tem sofazão aqui, tá? Às 8h30. Às 8h30, que a gente vai trazer segunda-feira que vem mais um convidado. E semana que vem a gente vai falar sobre quando é hora de mudar. Então fiquem ligados pra semana que vem, às 8h30, segunda-feira, pra esse conteúdo. Quando é hora de mudar. E na outra segunda-feira, dia 29, a gente vai ter uma live presencial lá no Next, que é nosso parceiro, né? Que é o Coworking, que é nosso parceiro. Presencialmente, e a gente tem alguns lugares ainda, tá? São poucos lugares, são só 20 lugares. Então, quem quiser ir participar com a gente da nossa live presencial, tem que mandar inbox pra gente o nome e o e-mail de vocês, para que a gente possa colocar vocês na lista. Vocês têm que dizer, eu quero participar da live, e mandar o e-mail de vocês para que a gente coloque vocês na lista e vocês venham participar com a gente presencialmente. Para quem não nos conhece, nos conhecer. Para quem nos conhece, para papear. Depois vai ter happy hour, a gente vai ter um papo lá legal entre todo mundo. Depois do nosso papo que a gente vai ter da live. Então, venham com a gente. E quem um pedido, assim, ó, de mendigas. A gente chega aqui com um salgadinho, pacote de bolacha, morrendo de fome, porque não dá tempo de comer antes de fazer live. Então, se tu tem um restaurante, se tu tem um food truck, por favor, nos mande alguma comidinha. Não pode, tem que ser vegetariano, né, Débora? Tem, vegetariano, galera. Vegetariano. Estamos numa casa que carne não entra, tá? Quem tiver casa minha. Quem tiver mais perguntas, pode deixar aí, né? Que a gente responde depois da live, não tem problema. Em relação ao patrocinador que a Paula tá falando, que a gente vai falar sobre o seu restaurante que vai estar nos patrocinando durante a live. A gente vai mostrar aqui. A gente vai dar. Não, tem uma ideia melhor. Tem uma ideia melhor. O restaurante que patrocinar a próxima live vai ganhar uma análise de diferencial para colocar no seu negócio. Um fator de. A Sandra sempre elevando o nível. É a mais criativa! Isso aí, Cassandra! Imagina ter uma análise da Cassandra no teu restaurante, hein? Não é pra qualquer um, não. Isso aí, vamos Então tá, gente, muito obrigada. Vamos chamar a Tati aqui. Tati, vem aqui agora pra dar tchau. A Tati esteve aqui o tempo todo, sabe? Quando vocês ouviram aquela vozinha de fundo, é a Tati. Era ela.